Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. O meu nome é Emiliana, esse é o Totori Decorações e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre como empreender nesse período de crise. Mas hoje eu vim aqui conversar com você, decoradora que me acompanha. Como a gente pode lidar com toda essa situação que vem acontecendo ao nosso redor? Eu acompanho, né, faço parte de alguns grupos de decoradoras. E eu vejo que muita gente às vezes fica preso nessa situação conflitante que a gente acaba se metendo. Um fato sabido que o mercado de festas ele vai sofrer uma mudança drástica com toda essa situação de pandemia. Nós fomos pegos de surpresa por um inimigo invisível e fomos os primeiros a ter as atividades interrompidas e provavelmente nós seremos os últimos a retornar. Mas o que nós podemos fazer durante esse período para não deixar a nossa empresa cair no esquecimento? O que nós podemos fazer para passar por essa crise e chegar ao outro lado com uma saúde dentro da nossa empresa e conseguirmos reiniciar o nosso trabalho com toda a qualidade e segurança? A primeira coisa que eu tenho assim para dizer é que a gente tem que trabalhar o nosso emocional. É uma das coisas mais importantes, porque diante de uma situação de medo, de pânico que a gente acabou se encontrando, a primeira coisa que a gente pode fazer por nós é relativizar as coisas, é pensar que estamos sim no meio de um furacão, no olho do furacão, mas que nem as tempestades elas não são eternas, elas são passageiras, assim como todas as crises, né? O sistema ele é cíclico, então em um momento há uma crise, depois uma recessão e depois começa de novo o crescimento. É claro que o mercado de festas por um bom tempo ele vai ter uma alteração, nós não vamos ter mais festas tão grandes, mas vamos observar esse sentimento que a gente tem. Eu tenho estudado bastante a respeito do comportamento do ser humano diante das emoções, né? Como as emoções que a gente sente, elas impactam na nossa vida de alguma forma. Então, não ajuda a gente ficar ali pensando, poxa, tá tudo acabado, poxa, o mercado de festas vai quebrar, não vamos mais ter festas. E você colocar os seus olhos no problema só faz ele crescer. Quanto mais você olha para o problema, maior ele fica e mais difícil é de encontrar soluções, de encontrar possibilidades de mudança diante desse problema, né? Tudo que você põe foco, cresce. É uma frase que eu li em algum livro. Então, quando você põe foco em algo, essa coisa cresce ante você. Então, por que pôr foco no problema? Vamos pôr foco onde está a solução. E eu estou contando isso para vocês como uma pessoa que viveu isso também, né? Todos nós temos a nossa carga sentimental diante das coisas. Eu mesma no início, logo ali nas primeiras 2 semanas, eu fiquei bem apavorada, não parava de consumir conteúdo a respeito da situação da pandemia, das pessoas que estavam doentes, etc. Mas isso acaba que a gente vai se afundando no meio de todo esse sentimento negativo e a gente não consegue pensar com clareza em boas soluções e boas oportunidades para o nosso crescimento. E quando eu percebi isso, eu já estava tendo sintomas psicossomáticos. Estava sentindo ali, mesmo sem ter saído de casa, sem ter tido contato com ninguém, me deu falta de ar. Pensei, pronto, peguei a tal da doença. E na verdade não era apenas eu somatizando esses sentimentos negativos que eu consegui ir abraçando ali durante esses dias. Então, o que eu fiz para tentar mudar essa situação? Primeiramente, eu comecei a fazer alguns exercícios de meditação
para tentar pensar, né, positivo e afastar todo o sentimento negativo de dentro de mim. Esses sentimentos, eles vão deixando a gente aí aflito e acaba fechando a nossa visão, colocando uma cortina de fumaça diante dos nossos olhos, e a gente não consegue pensar em soluções. Então a gente tem aqui do mercado, né? A maioria das pessoas falam, poxa, aqui na minha cidade o pessoal trabalha com preço muito baixo. E isso acontece em todos os lugares, né? Muitas vezes as pessoas precificam da forma que elas acham ali que vai suprir a necessidade dela, mas sem ter ali um cálculo, né, correto de como tá fazendo a precificação para a empresa obter lucro. Né, que não adianta nada você trabalhar e tá ali trabalhando de graça, sem ganhar nada, sem ter um lucro, porque é daí que a gente tira também o nosso ganha-pão. Então, isso é a primeira coisa que eu tenho para dizer para todos os decoradores. Vamos abandonar esse sentimento de que as pessoas não estão comprando, de que o mercado está parado, porque não está. Quando encerraram ali as atividades, existia muito dinheiro no mercado e o dinheiro não desapareceu. Eu tenho ouvido bastante frases dizendo assim, o dinheiro não acabou, ele apenas está trocando de mãos. Então, as pessoas têm condições de estar fazendo a festa. O que a gente não deve fazer é analisar o mercado segundo o nosso filtro, o filtro da nossa situação. A gente tem que analisar o mercado de maneira imparcial, olhando para a nossa persona, olhando para o nosso cliente ideal e vendo se ele realmente está numa condição de não estar comprando ou não. O que eu tenho observado é que muitos decoradores aqui da minha cidade, por exemplo, que optaram por ver as oportunidades, eles estão fazendo festa. Aqui na nossa empresa, a Totoli, nós ficamos um tempo sem atuar, e aí quando eu senti melhor, né, quando saiu toda aquela aflição, eu comecei a pensar em formas de estar criando alternativas para os meus clientes não deixarem de comemorar durante a quarentena, né? A gente tem um fator aí primordial que as pessoas não podem se aglomerar, e festa é uma coisa que causa aglomeração. Então a gente tem várias saídas para estar fazendo uma comemoração sem ter que aglomerar. Uma delas é a festa em casa, com a família, né? Só com o núcleo familiar. Existe também a festa drive-thru, que eu já vi bastante aí pela internet e aqui na minha cidade já está acontecendo, que é você monta a decoração, né? Você monta ali a alimentação e tal, faz umas marmitinhas, o convidado passa, né? Tira uma foto de longe sem se aproximar muito e leva lá a marmitinha dele, deixa o presente, se assim ele desejar, e é uma forma de estar trazendo carinho para as crianças. Por quê? As crianças, elas desejam comemorar. E olha só que interessante, o ser humano adora novidades. Quando criaram a charreata, pipocou uma no Instagram e logo em seguida já tinham várias pessoas fazendo a charreata. Então, gente, a gente tem dois lados pra gente ficar. O lado das pessoas que só enxergam o problema, que sentam, choram e reclamam, que pensam que não vai ter solução, que vai ser muito difícil, e o lado das pessoas que levantam e vão fazer alguma coisa a seu favor. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer para não ficar ali focado no problema é estudar. Então, você vai assistir vídeos, vai ler, vai buscar conteúdo que agregue valor à sua empresa. Quanto mais você tem conhecimento, mais você abre o seu repertório de criatividade. Eu estava assistindo outro dia uma live muito maravilhosa com a Natália Arcuri do canal Trajano, do Magazine Luiza. E uma das coisas que elas falaram que é assim de extrema importância é o repertório. Nós precisamos ter um repertório para que as ideias fluam com mais facilidade. Então, tanto o processo criativo, por exemplo, quando um cliente chega com uma proposta de festa, não é naquele exato momento que você deve ir buscar referências para fazer a festa dele. Você até pode, mas se você tem um repertório, se você pesquisa a festa, se você assiste blogs de decoração,
Se você lê, se você busca ler as tendências, né? Vê uma imagem, segue os Instagrams de inspiração do exterior e aqui do Brasil também. Quando um cliente chega com uma proposta, se você já viu alguma coisa a aquele respeito antes, você tem uma facilidade maior de estar ali desenvolvendo um tema para ele. Então é isso que é primordial para você empreender nesse momento de pandemia. Você precisa ter repertório, precisa pesquisar, precisa estudar, precisa ler. Aproveite, porque você é decorador, você provavelmente está em casa. Então leia bastante. Se você não gosta de ler, compre um audiobook que ele vai falando, né? Assista vídeos. Assim você consegue desenvolver e aumentar a sua capacidade criativa. E quando os clientes chegarem, você vai estar preparado. Porque o mercado pode até ter dado uma paradinha agora, diminuído, mas ele vai voltar, porque as pessoas estão desesperadas e ansiosas para ter o contato com as outras pessoas. Elas estão, assim, eu tenho certeza, porque eu vejo por mim. Quando acabar essa quarentena, eu quero reunir as pessoas que eu amo, eu quero estar perto, eu quero poder abraçar, porque não tem nada mais, assim, chato, desconfortável de você encontrar a pessoa que você gosta e você não poder abraçar ela, pegar na mão, dar um beijo. Então, as pessoas estarão ansiosas para comemorar. E se a gente estiver preparado, quando o mercado voltar ao normal, ele vai voltar e muito forte. Quando as pessoas puderem se aglomerar, eu não tô dizendo que isso vai ser agora, tá, gente? E provavelmente esse ano nós ainda teremos festas pequenas. Mas quando o mercado voltar e as pessoas puderem, tiverem a oportunidade de se reunir, elas vão querer fazer com toda certeza. E elas vão contratar aquelas pessoas que se mantiveram ativas durante o período, porque elas vão estar vendo essas pessoas, elas vão estar acompanhando essas pessoas. Então, não deixe sua rede social parada, poste no seu Instagram, poste no seu Facebook, monte uma mini decoração. Eu até vou dar eu como exemplo. Eu não tinha montado ainda decorações assim para demonstração, eu tinha feito apenas uma decoração pequena e fiz ali umas fotos, mas não tinha divulgado. Então, quando eu criei uma decoração, né, para foto, eu fiz uma live, eu engajei com o meu público, automaticamente as clientes começaram a aparecer, a pedir orçamento daquela decoração e a querer fechar. Então, gente, quem não é visto não é lembrado. E é essa mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. Não desistam dos seus negócios. Não esperem o incentivo de outras pessoas, porque depende de você, depende do seu próprio ânimo, do seu próprio incentivo de estar criando e de estar realizando sonhos. É uma frase que eu sempre digo: nós criamos sonhos, nós fazemos crianças felizes, nós fazemos famílias felizes. Deus jamais vai deixar a gente desamparado, mas a gente precisa agir, né? Não podemos ficar parado. Quanto mais a gente agir, melhor vai ser para nossa empresa. E eu quero convidar vocês para acompanhar as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook. Nós temos ali postado várias coisas. E também os clientes que desejarem, né, realizar suas festas, venham conhecer nosso trabalho. Eu tenho certeza que vocês vão ficar encantados, porque a gente busca a excelência e a qualidade em todos os nossos trabalhos. O meu grande abraço. Eu volto outro dia com mais dicas para vocês. Não se esqueçam de curtir esse vídeo. Faz o seu comentário aqui embaixo, o que você está fazendo nessa quarentena, para não ficar ali parado maluco por causa das notícias. E um grande abraço também. Eu me solidarizo com todas as famílias, né, que estão enfrentando essa situação. E vamos enfrentar, né, com disposição, com alegria, que em breve nós vamos superar todo esse momento e vamos estar juntos comemorando. Um grande abraço e até a próxima.